Bom, pessoal, vamos continuar o que a gente estava falando sobre movimento uniformemente variado. Agora a gente vai ver um pouco sobre as classificações do move e como é que a gente pode classificá-lo. A gente pode fazer isso pegando o sinal da velocidade e da aceleração. A gente já viu no movimento uniforme que o movimento pode ser progressivo ou retrógrado, a depender do sinal da velocidade, não é verdade? Quando a velocidade é positiva, está direcionada para o sentido positivo da trajetória, o movimento é progressivo. Quando a velocidade é negativa, ela está direcionada no sentido negativo da trajetória, o movimento é retrógrado, certo? Aquela classificação que a gente pegou para o movimento uniforme, a gente vai trazer para aqui, a gente também vai usar ela. Isso aí vocês já sabem, né? Agora falando de aceleração, como é que a gente pode classificar a partir disso? Mais uma vez a gente vai pegar o sinal dessa grandeza. A gente não pegou o sinal da velocidade, vamos agora pegar o sinal da aceleração. Lembrando que quando o sinal é positivo, isso significa que a grandeza está direcionada no sentido positivo da trajetória. Se a aceleração é positiva, ela está apontada para o sentido positivo. Se a aceleração é negativa, ela está apontada para o sentido negativo. Igualzinho à velocidade. Só que o nome vai mudar nessa classificação. Quando a aceleração é positiva, a gente diz que o movimento é acelerado. E quando a aceleração é negativa, o movimento é retardado, ok? Então a gente pode classificar ao mesmo tempo o movimento para a velocidade e para a aceleração. Pode ser que a aceleração seja positiva e a velocidade também. Aceleração positiva e velocidade negativa. Ou então a velocidade negativa e aceleração positiva. Ou então os dois negativos, tanto velocidade como aceleração. Eu coloquei aqui nesse quadro verde, fiz aqui uma tabela para vocês poder vocês verem como é que a gente pode organizar isso. Eu sei que vai ficar meio confuso essa nomenclatura de cara, né? Você ficar falando progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado acelerado, retrógrado retardado. Olha isso, retrógrado retardado. Não vamos ser sinceros, não é um negócio exatamente fácil não, não é a coisa mais tranquila do mundo não. Mas isso aqui é só reunindo todas as quatro possibilidades que pode acontecer em um movimento. No caso aqui, no movimento uniformemente variado, né? Como lá no movimento uniforme a aceleração é zero, eu não posso dizer que é acelerado ou retardado. É constante, a aceleração não é nula. Lá eu só uso velocidade. Aqui eu vou me ligar no final da velocidade e da aceleração. Então, você não precisa decorar essa tabela aí. Eu só coloquei os casos, os exemplos para vocês. Basta que vocês façam análise do movimento, ou melhor, façam análise do sinal da velocidade e do sinal da aceleração para poder utilizar essa classificação corretamente. Só pensar, velocidade só pode ser positivo ou retrógrado, aceleração, que é outra coisa, mas que também é importante, só pode ser positivo ou negativo, só pode ser acelerado ou retardado, ok? Bom, trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para a gente ver como é que a gente pode fazer essa análise das grandezas, ok? Nesse primeiro movimento aqui, vou aproximar para vocês, eu tenho um corpo que está nessa posição inicial, está se movendo com a velocidade para esse sentido, que é o sentido positivo, e a aceleração também direcionada para cá, certo? Se a velocidade está apontada para o sentido positivo e a aceleração também, então quer dizer que a velocidade é positiva e a aceleração é positiva. Se velocidade é positiva, em relação à velocidade, o movimento é progressivo. Já a aceleração, se é positiva, em relação à aceleração, dizemos que o movimento é acelerado. Então, esse movimento é, ao mesmo tempo, progressivo e acelerado, certo? Aqui eu trouxe algumas grandezas para vocês, de velocidade inicial, aceleração e posição inicial. E vocês lembram da equação da velocidade e da equação da posição, certo? Eu coloquei aqui, montei a equação como a gente fez nos exemplos anteriores. Não vou falar como fiz isso, porque a gente já viu, vocês já sabem, mas é simplesmente você substituir, apenas colocar esses valores aqui em cada lugar que você consegue montar bonitinho e você vai ver que a velocidade realmente é positiva e a aceleração também. Pegando esse exemplo aqui de baixo, olha só como vai mudar. A velocidade continua direcionada para onde? Para o sentido positivo e a aceleração dessa vez ela está direcionada para o sentido negativo. Isso quer dizer o quê? Se velocidade é positiva, mais uma vez, movimento progressivo, só que agora a aceleração é negativa. Então a gente não vai dizer que é um movimento acelerado, muito pelo contrário. É um movimento retardado.
Mais uma vez eu coloquei os valores aqui para vocês encaixarem bonitinho e vocês já vão perceber que velocidade é positiva nesse exemplo e aceleração é negativa. Se ligaram? Pegando mais um exemplo aqui para vocês. Nesse caso, a velocidade está direcionada para o sentido negativo e a aceleração para o sentido positivo. Se a velocidade é negativa, em relação à velocidade, o movimento é retrógrado. Se você tiver dificuldade, é só voltar naquele slide e você vai ver, para poder você memorizar. E no caso da aceleração, olha só para onde ela está. Ela está apontada para o sentido positivo. Então, o movimento acelerado. Ao mesmo tempo, ele é retrógrado e acelerado. Se a gente trazer aqui esse exemplo aqui para vocês, colocar os dados, ó, velocidade negativa e aceleração positiva. Se tu ver aqui somente esses dados, se tu nem precisaria dessa imagem. Só de ver esses dados, tu poderia dizer, velocidade tem sinal negativo. Quer dizer que o movimento é retrógrado. A aceleração tem sinal positivo. Então quer dizer que é um movimento acelerado. E aqui no último exemplo, no último caso que pode aparecer para a gente, né, tanto a aceleração quanto a velocidade, as duas estão apontadas para o sentido negativo. Então se liga aqui. Velocidade negativa quer dizer que o movimento é retrógrado. A aceleração negativa quer dizer que o movimento é retardado, certo? E mais uma vez, trouxe aqui as grandezas para vocês verem, né? Velocidade, olha só, é negativa e aceleração negativa. Você pode classificar tanto somente com esses valores, mas também com a imagem se aparecer para você. Um detalhe muito interessante e muito importante, se liga aqui. Um corpo acelera só e somente só quando o sinal da velocidade e a aceleração são iguais, ou seja, somente aqui e somente aqui. Porque perceba, beleza, o corpo aqui está indo para o sentido positivo, e se ele está com aceleração positiva também, isso quer dizer que ele está acelerando, não é verdade? O valor da velocidade está aumentando, então o corpo está acelerando. Já aqui, vê só o que é que acontece. O corpo está direcionado para o sentido negativo, mas a aceleração também está. Então a aceleração impulsiona o corpo a ir cada vez mais rápido aqui para o sentido negativo. O corpo vai continuar no sentido negativo, só que mais rápido. Por quê? A aceleração também está para esse lado. Entenderam? Então, sempre que tanto velocidade e aceleração tiverem o mesmo sinal, o corpo está ganhando velocidade. Isso não quer, mas cuidado, cuidado. Isso não quer dizer que ele é acelerado. O movimento é acelerado. Isso quer dizer que o corpo está ganhando velocidade. Aqui ganha velocidade para o sentido positivo, aqui ganha velocidade para o sentido negativo. Lembra daquele lance de variação de velocidade? Pois é, a variação de velocidade aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, essa variação vai ser positiva. Uma variação positiva quer dizer que o corpo está ganhando mais velocidade com o passar do tempo. O que vai mudar de um caso, desse caso aqui, para esse caso aqui, é apenas o sentido. É apenas porque aqui está indo para o positivo e aqui está indo para o negativo. Mas é exatamente igual, é exatamente a mesma coisa, ok? Se quando os sinais são iguais, o corpo está ganhando velocidade, quando os sinais são contrários, obviamente, aqui. Quando os sinais são diferentes, isso só pode significar que o corpo está freando, está sofrendo uma frenagem. Nesse caso aqui, a velocidade é positiva, mas a aceleração está para o lado negativo. É como se estivesse puxando o corpo para que essa velocidade aqui vá caindo e que finalmente esse corpo pare, e aí a aceleração puxa o corpo para o sentido negativo. A aceleração vai continuar puxando o corpo para o negativo, mas a velocidade está positiva, entendeu? Já aqui acontece a mesma coisa, só que ao inverso. A velocidade está negativa e a aceleração está positiva. É como se esse corpo tivesse indo aqui para o lado negativo, mas a aceleração está puxando ele para o lado positivo a todo custo. Uma hora esse corpo vai acabar parando, não sabemos em que posição, também não é o que foi pedido aqui. Esse corpo vai parar em uma determinada posição e ele vai voltar, ele vai passar a vir para o lado positivo, porque essa aceleração está literalmente puxando ele para cá, entendeu? Nesse caso aqui, por exemplo, como se pega aí, um carro está passando em uma rodovia, né? E ele está com a velocidade em um determinado sentido, ok. E esse carro começa a frear. É literalmente o que vai acontecer aqui.
Entendeu? A velocidade, o carro continua indo para frente, a velocidade ainda é positiva em relação àquele referencial. Só que a aceleração está indo para o sentido contrário, está indo para o sentido negativo, porque o carro está freando. Se fosse aqui, o que seria? Imagina um carro indo na contramão, sacou? Um carro indo para o sentido negativo em relação àquele referencial, e aí ele começa a frear, ele começa a desacelerar. Entendeu? Então aqui isso aqui é um jogo de sinal que é muito importante que você fique ligado. Se ficou alguma dúvida, tenta ver esse vídeo novamente com um pouco mais de calma. Ou se ficou alguma dúvida, você pergunta pessoalmente para mim, ok?